Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a bordo. Hoje nós vamos falar sobre motores e eu vou contar por que eu escolhi o motor de popa no meu veleiro. A ideia aqui não é definir o que é melhor, se é motor de popa ou motor de centro. E sim, eu vou expor o que me norteou para tomar essa decisão, e essas informações vão ser muito úteis para vocês que estão de olho aí em veleiros na faixa entre 23 e 30 pés. Então fiquem até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, vai lá e se inscreve. E se gostar do vídeo, deixa um like, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. A gente tem uma novidade também. Você que está entrando aí no mundo da vela, conhecendo esse universo, querendo conhecer mais pessoas e trocar ideias, nós criamos uma comunidade no Telegram chamado Bora Velejar. Se você quiser entrar nessa comunidade, é só clicar nesse link que está aqui na descrição. Quando eu comprei esse barco em 2019, ele estava em reforma e não tinha motor instalado. O dono anterior tinha comprado um motor estacionário Toyama a diesel que ele pretendia instalar. Ele comprou também outros equipamentos como o eixo, hélice, caixa reversora, selo mecânico e comando. Aparentemente estava tudo pronto para instalar um motor de centro, certo? Mas na prática as coisas não são bem assim. Antes de decidir sobre qual motor ia ter, eu tinha um problema mais urgente para resolver, que era trazer ele de Antonina, no Paraná, para Itajaí, Santa Catarina, para ficar mais perto de casa e eu poder continuar a reforma. Para isso, então, eu instalei um suporte provisório e usei um motor de popa que eu já tinha, um Yamaha 8 HPs 2 tempos rabeta longa. E foi bom porque nessa viagem, nessa travessia, inclusive estou deixando o link aqui, quem quiser assistir, já deu para ver que o motor tocou bem o barco quando precisou motor, né? A gente velejou a maior parte do tempo, mas quando precisou motorar, ele tocou bem, então já deu para ter uma ideia. Primeira missão então cumprida, barco em Itajaí. Agora era encarar uma lista interminável de itens da reforma, e a questão do motor era uma decisão crucial. Então eu comecei a fazer o levantamento de prós e contras de cada opção, e começando obviamente pelo levantamento de custos de cada uma. E a primeira constatação foi que aquele motor Toyama não poderia ser usado. Apesar da marca Toyama não ser tradicional como motores marítimos, o motor Toyama em si, ele não é ruim, ele é um motor bom, mas aquele modelo específico, ele era refrigerado a ar, apesar de ser diesel, mas era refrigerado a ar. Então ele precisaria de um sistema de refrigeração desenvolvido especificamente para ele. Depois de conversar com mais de um engenheiro mecânico, eu entendi que aquilo daria muito trabalho, seria muito complicado, além de ocupar um espaço que é muito precioso numa cabine de um 27 pés. Então o uso daquele motor foi descartado. Falando então sobre as opções que tem de motores marítimos para veleiros, a gente tem duas marcas tradicionais aí no mercado. Aqui é a Volvo Penta, né, que é uma marca sueca, e a Yamaha, que é japonesa, tá? Ambas têm linhas específicas para motores de veleiro, motores marítimos a diesel para veleiros, que são muito boas, né? Muito bons motores, tanto de uma marca quanto de outra. São motores econômicos, silenciosas, ou seja, eles foram desenvolvidos para isso mesmo, né? No Brasil, a rede de distribuição de peças da Volvo é mais deficitária, é mais complicado. Por isso que os velejadores preferem barcos que já tenham um motor Yamaha, né? Porque em relação à manutenção é mais barato, porque as peças são mais baratas, né? E mais fáceis de encontrar também. Tá? Não que o Volvo seja ruim, não é isso, né? Mas é mais uma questão aí de manutenção.
O único problema em relação a escolher colocar um motor desses aí, novo, é o preço, tá? Porque como são importados e com o dólar alto do jeito que está, qualquer opção, tanto o Volvo quanto o Yamaha completo, motor mais caixa reversora, não sairia por menos de 10 mil dólares, né? Então, se a gente for contar aí mais os outros gastos envolvidos na instalação, né? Que é a instalação em si por um profissional especializado, a docagem do barco e mais várias outras peças, coxins, etc., que sempre precisa, a brincadeira toda não sairia por menos de 60 mil reais para fazer uma instalação aqui no Brasília 27, no mínimo, por baixo, né? Então isso aí ficou um valor muito alto aí, então já descartei essa possibilidade também, tá? A Yamaha estava produzindo no Brasil um motor bem interessante, de 10 HPs a diesel, tá? Chamado de NSB9, né? De 10 HPs, com um preço bem mais interessante por ser feito aqui no Brasil. Então, segundo o Márcio Lima, da Equinautic, que é uma revendedora autorizada Yamaha, esse motor estava sendo vendido em torno de 21 mil reais no momento que eu gravei esse vídeo. Porém, infelizmente, eles pararam a produção e não vai mais ser produzido aqui. Então a gente só tem mesmo os importados. Tem uma empresa aqui no Brasil, aqui no sul, aqui pertinho, em Joinville, que fabrica o motor molde. E essa empresa já fabrica esse motor há muito tempo. O molde equipou muitos dos veleiros daquela safra, né, de barcos da década de 80. E eu entrei em contato com o Carlos, que ele adquiriu a fábrica e continua produzindo o clássico MD22, que é um motor de 22 HPs de 2 cilindros, diesel, marítimo. Eu perguntei para ele sobre preço, ele me passou o seguinte: hoje esse motor novo está custando 26 mil reais e ele ainda tem uma opção de recondicionado por 15 mil. Bom, é um motor robusto. Entretanto, ele é um projeto bem mais antigo, né? Então ele tem um nível de trepidação e de ruído que é muito mais alto se for comparado com os modernos Volvo ou Yamaha. Bom, então o que sobrou? Sobraram duas alternativas: os usados e as adaptações. Vamos ver um pouquinho cada uma dessas opções aí. Então, se a gente for dar uma procurada aí na internet, a gente vai achar, por exemplo, motores Volvo usados, né? Que nem esse anúncio aqui que eu estou vendo aqui no Mercado Livre, de um Volvo MD11, né? Motor bom, lógico, mas dá para ver que já é um motor bem velhinho, né? Então, no caso da Volvo ainda, né, é um pouco mais difícil de encontrar peças. A gente vai encontrar o molde usado, tem motores Yamaha usados, mas a tendência é achar motores bem mais velhos também, né, nesse mercado de usados. Então a gente nunca vai ter uma garantia de que vai ser bom, de que não vai se incomodar, né? E a outra opção então são os motores adaptados, né, ou marinizados, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que instalou num Cal 9.2 um motor Agrale. Tá? Eu não sei exatamente qual é o modelo que foi marinizado. Foi marinizado pelo meu xará, o Marcelo, que é representante e é mecânico da Yamaha, é um cara muito competente, e ele fez a adaptação, a marinização, né, do motor para ser um motor marítimo, né? E até onde eu sei não deu problema. Só que isso é um caso, a gente não tem muita estatística sobre isso para poder dizer, não, esse caminho aqui é seguro, vai dar certo. O motor adaptado mais famoso que nós temos no Brasil é o famoso Control, né? Que nada mais é do que o motor Volkswagen da Kombi diesel,
marinizado, ou seja, adaptado, né, com trocador de calor, mufla, etc., mangueiras, para funcionar como um motor marítimo, né? Ele é tão popular que na época do estaleiro Fest, ele equipou os veleiros de série da Fest, porque na década de 80 não tinha como importar motores, então foi o caminho que o estaleiro achou para encontrar uma alternativa nacional, né? Então tem muitos motores Control aí equipado nos veleiros. A experiência que eu tenho tido aí de conversar com as pessoas é que a maioria dos velejadores se incomodam com a questão de manutenção do motor, embora as peças sejam baratas, sejam peças de carro, peças que tem ali na esquina para comprar, só que nem sempre isso resolve o problema. Às vezes um problema puxa o outro, né? Então tem um caso aqui de um amigo meu, eu não vou falar o nome dele para não constranger, mas ele tinha, né, um Fest 303 equipado com motor Control. Inclusive ele criou o famoso grupo Control Combat, de todos os usuários aí para trocarem ideias e experiências. E esse meu amigo, ele é assim, além de ser um cara muito inteligente, assim, muito acima da média, trabalha com mecatrônica, e ele é muito cuidadoso. Então ele me mostrou o motor dele, né? E tem um cuidado assim, tinha, né? Porque ele já vendeu o barco, mas ele tinha um cuidado assim extremo com o motor, não só com o motor, mas com toda a rede, né? O motor diesel marítimo, você tem que cuidar muito da qualidade do combustível. Então ele mantinha os tanques absolutamente limpos, usava só o diesel Verana. Trocava todos os filtros, rotor e correia muito antes de chegar no tempo. Enfim, ele tinha um cuidado extremo com o Control dele. E uma hora ele me mostrou assim uma parte de trás do motor, porque eu estava olhando o motor super bem cuidado e tal, e na parte de trás tinha uma correntinha de uma santinha. Daí eu perguntei para ele, cara, o que é isso aqui? Ele falou assim, não, é que eu peço para essa santa me ajudar, né, a manter o motor funcionando. Gente, quando eu vi isso, se esse meu amigo, não vou dizer o nome dele, mas se ele, que é um cara fora da curva, assim, em termos de inteligência, de conhecimento, de elétrica, de mecânica, de tudo, ele é realmente muito competente. Se ele teve que rezar para o motor funcionar, eu cheguei à conclusão, porque isso aí não é coisa para amador. Eu descartei o Control e essas adaptações, porque começou a bater em mim uma tendência que eu tenho para simplicidade. Eu gosto muito de simplicidade, não gosto de soluções complexas. E aí eu comecei a olhar novamente para o nosso motor de popa. Eu fiz uma lista de vantagens e desvantagens de cada opção, do motor de centro e do motor de popa. Então vamos começar com o motor de centro com transmissão direta tipo pé de galinha. As vantagens então desse motor, a principal é a comodidade, né? Ou seja, a facilidade de usar o motor, né? O comando, a chave de ignição, para desligar, para ligar, fica tudo muito perto ali, de fácil acesso para quem está no leme, né? Ele é mais econômico, o diesel também é mais barato, tem mais autonomia, tá? Porque os tanques de diesel são maiores, né? Então tem mais autonomia, é menos poluente do que o motor de popa, normalmente mais fácil de pegar, né? Está tudo ok com o motor, você bate o arranque, espera um pouquinho e ele liga sem problemas, né? Mais silencioso, normalmente é mais silencioso se não for daquele tipo mais antigo, né? Os mais novos são bem silenciosos. E a grande vantagem, na minha opinião, do motor de centro é que ele pode carregar as baterias, né? Através de um alternador, né? Então ele vai estar, sempre que a gente liga o motor de centro, está recarregando as baterias. Agora vamos dar uma olhada
nas desvantagens. Vamos começar pelo preço, né? Pelo menos 6 vezes mais caro do que um motor de popa, comparando sempre entre motores novos, tá? A manutenção é mais cara, além de mais cara, ela é demorada e tem que ser feita dentro do barco, né? É um sistema complexo com muitas peças móveis, ou seja, muita coisa que pode dar problema, tá? A necessidade de ter uma entrada de água no casco para refrigeração do motor, né? Risco de entupimento dessa entrada de água, ou seja, se pegar uma sacola, um saco plástico, pode entupir essa entrada de água e isso compromete a refrigeração do motor, pode causar um problema maior, né? No sétimo aqui, risco de enroscar uma rede ou alguma coisa no eixo ou no hélice, que pode travar o motor, já aconteceu comigo isso uma vez. 8. Risco de bater alguma coisa no hélice, entortar o eixo, resultando num vazamento ali no túnel, tá? Isso também é uma coisa que pode acontecer. 9. Risco de não conseguir ligar o motor caso haja perda de carga nas baterias. Então, se as baterias estiverem no nível baixo, pode ser que você não consiga ligar o motor. Por isso que tem que ter uma bateria exclusiva, dedicada só para o motor, né? Qualquer vazamento de óleo vai para o pocceto, misturando aquele óleo com água e aquilo tudo fica dentro do barco, fica ali no pocceto, fica ali uma meleca, né? 11. O motor utiliza um espaço dentro do barco que poderia ser usado para outra coisa, né? Poderia ser usado para armazenagem de alguma outra coisa, né? 12. O arrasto do hélice. Se o hélice não for daquele tipo folding, tá? Que inclusive é caro pra caramba, se ele não for folding, o hélice vai fazer um arrasto. Esse arrasto vai diminuir a velocidade do barco em meio ou até um nó de velocidade quando estiver velejando, tá? E 13, por último, a necessidade de constante checagem e limpeza dos componentes que ficam submersos, né? Então é o eixo, hélice e a entrada de água. Essa entrada de água, ela sempre tem que estar livre de cracas, então tem que estar sempre checando e limpando. E o motor de popa? É só alegrias? Não, também tem os dois lados, né? Então vamos começar com as vantagens. Começa pelo preço, né? Ele é muito mais barato, assim, você investe muito menos dinheiro para adquirir, mesmo sendo novo. Custo de manutenção também é bem mais baixo, né? É uma manutenção fácil, você pode pegar ele, quando tiver problema, põe num carro, leva no mecânico. Não depende do sistema elétrico, né? Ou seja, se você tiver problema com a bateria, você bate ele manualmente, que é o normal. 5. Ajuda nas manobras do pier, tá? Com o motor de popa a gente consegue girar ele e fazer com que o barco praticamente gire no seu eixo, assim, a gente consegue uma curva de giro bem menor com o barco. 6. Libera espaço no interior do barco, né? Então todo aquele embaixo da escada ali, aquele local que era para o motor de centro, ele fica livre para você usar para armazenar outras coisas. E 7, ele não faz arrasto com hélice, porque você levanta o motor, né? E ele fica livre, e isso faz o barco andar mais, tá? Agora, o que tem de ruim? Vamos ver as desvantagens, né? Primeiro, possibilidade da rabeta sair da água nas ondas, né? Então esse é, digamos, o principal problema do motor de popa. Com muita onda pode acontecer da rabeta sair, e é na rabeta que ele puxa a água para fazer a refrigeração. Então naquele momento que sai, o motor gira mais rápido e não refrigera, tá? Mas a gente vai falar disso mais adiante. Depois, é mais desconfortável para operar, porque ele não está numa posição tão cômoda assim para bater o arranque, para acelerar, né? A gente tem que se virar para trás, né? Então não é tão confortável. Maior consumo, ele consome mais do que o motor diesel, né? Mas também não é tão mais assim, não é uma diferença tão grande. Tem menos autonomia, os tanques são externos e são tanques menores também, tá?
Depois, a necessidade de adoçar todas as vezes que usar, isso é um ponto importante, né? Depois que usa o motor na água salgada, tem que adoçar. 5, mais poluente, tá? É porque ele queima o óleo, né? O óleo é misturado na gasolina, ele queima o óleo, tá? Então ele gera um pouco de monóxido de carbono, tá? E 6, é mais visado para roubo, ou seja, tem que tomar mais cuidado com ele. Por exemplo, deixar numa poita ali exposto não é bom, né? E 7, para mim, o pior, a maior das desvantagens do motor de popa é essa, que ele não carrega as baterias. Então, para minimizar esses problemas do motor de popa, eu fiz esse desenho desse projeto para uma estrutura aqui para a plataforma de popa que ia resolver, além dos problemas do motor de popa, também ia melhorar o acesso aqui no barco pelo pier. E esse aqui então é o elevador do motor de popa, feito de tubos de inox de 1 polegada, onde essa peça aqui é móvel, sobe e desce. Então quando for usar o motor, desce, ele fica bem embaixo. O motor é de rabeta longa, então vai diminuir aquele efeito de sair da água nas ondas. E depois a gente sobe ele para diminuir o arrasto enquanto está velejando, e ao mesmo tempo facilita aqui a adoçar o motor, né? Depois de velejar, a gente sobe e adoça o motor aqui. E tudo isso também aqui facilita um pouco o acesso para ele também, para não ficar assim tão desconfortável. Então vamos ver como é que ficou o sistema pronto. Quem executou para mim o sistema foi a tornearia Wolfgang, pessoal super competente. Eles que me sugeriram fazer com esse acabamento sem polimento. Então o custo total foi em torno de R$ 1.200, quase 4 vezes menos do que outros orçamentos aí em empresas especializadas em inox, porque isso aqui tem que funcionar, não é um iate de luxo. Então eu consigo subir e descer o motor. Quando está para cima fica bem fácil de adoçar ele, tendo uma mangueira por perto no pier. Eu estou usando já há mais de 6 meses e eu usava antes o motor Yamaha 8 HPs, rabeta longa, 2 tempos também, e ele tocava o barco, não tinha problema em relação à potência. Por falar em potência, se vocês quiserem saber qual é a potência mínima que um motor de popa deve ter, vocês fazem uma regrinha que é o mínimo de 4 HPs por tonelada de deslocamento da embarcação. Nesse caso esse barco tem 2 toneladas, então o motor de 8 HPs ele tocava, tá? E agora eu encontrei esse Mercury 15 HPs americano, estava em estado de quase novo. Quem me vendeu foi o Renato, gentilmente me trouxe aqui de Antonina para cá. A gente fechou o negócio em R$ 5.000 e eu estou muito satisfeito com esse motor. Então eu já estou navegando com esse sistema já há 6 meses, navego muito, saio muitas vezes por semana, já peguei todo tipo de mar e não tenho problema do motor sair, de levantar o hélice e sair fora d'água, pelo fato do motor ser rabeta longa. Eu já tive o problema oposto, de ele dar uma enterrada e molhar o cabeçote, por exemplo. E aí eu aprendi também que é só levantar um pouco, levantar 1 palmo, 1,5 palmo, quando o mar está grande, que já resolve também esse problema. Eu deixo o barco aqui na marina, então eu não me preocupo com a questão de segurança de roubo. Mas se for ficar numa poita, por exemplo, esse sistema também ajuda, porque quando ele está para cima, fica bem mais fácil de retirar o motor lá do suporte para guardar dentro do barco, por exemplo, né? Em relação ao consumo, eu não esquento a cabeça com isso, porque eu uso o motor o mínimo, só para sair aqui, para desatracar, para sair da marina, depois voltar, e eventualmente quando não tem vento.
Então eu uso o motor mesmo, motor mesmo muito pouco, e apesar de eu sair muito com o barco, navegar muito, eu gasto pouquíssimo dinheiro com combustível, com gasolina. Eu gasto uma mixaria de gasolina. A questão da poluição eu vejo da mesma maneira, quer dizer, é um motor desse porte, ele emite muito pouco poluente, ainda mais usando racionalmente, usando pouco motor, só quando realmente necessita. Lembrando que isso aqui é um veleiro. Mesmo motores a diesel de centro, se eles não tiverem com os bicos injetores muito bem regulados, eles também vão emitir monóxido de carbono, porque a queima não vai ser total, né? Então, qualquer motor é poluente. Quanto à questão de carregar as baterias, realmente esse é uma desvantagem do motor de popa. Não adianta, também nem tudo é perfeito, né? Velejem, treinem muito com as velas, as operações com as velas. Quanto mais vocês velejarem, mais vocês vão se sentindo seguros e vão entendendo que o motor não é assim tão fundamental. Fundamental mesmo é velejar. Bora lá? Grande abraço e bons ventos!